Irmãos, eu imagino que cada um de nós, segundo a experiência que cada um tem, às vezes você deve ter alguns temores, alguns medos, algumas preocupações. Não é de todo errado você ter preocupação, principalmente se ela não é algo doentio e trabalha na sua vida para proteger você de algo. E muita gente tem medo de ficar doente, outros têm medo de morrer, outros têm medo de perder o emprego, ou se preocupam com o seu casamento, e por aí afora. Alguns se preocupam com a violência da cidade, e eu tenho um medo, deixa eu confessar aqui para os irmãos. Esse tempo atrás, eu acho que 1 ano atrás, um pastor muito conhecido pela igreja na face da terra, porque é um pregador internacional, depois de uns 25 anos, 30 anos, se não me engano, de ministério, aí ele fez uma carta, até colocou na internet, e uma frustração na vida dele. E ele disse que se ele começasse novamente o ministério, se ele tivesse oportunidade, que ele não trabalharia em cima das mesmas coisas que ele trabalhou esses 30 anos. Ao ver aquilo, eu fiquei assim, trêmulo. Porque isso é meu medo. Andar anos na minha vida numa direção e depois de um tempo olhar para trás e ver que não era a melhor, que não foi a melhor escolha, ou que não foi a melhor direção, e que não edifiquei da forma como deveria, e agora não tem mais tempo de voltar e reconstruir. Meu maior medo da minha vida, envolvendo todas as coisas, é esse. Eu não sei no tocante a você pode às vezes até discordar e achar que tem coisas mais importantes, mas eu te garanto, não tem nada tão prejudicial à sua vida do que depois de 30 anos de vida cristã, você chegar à conclusão que você poderia ter edificado de uma forma diferente. E que a outra forma que você não fez é que era certa. Até fiquei mais aliviado do que ele escreveu, porque ele disse que se ele fosse recomeçar o ministério dele, ele investiria tudo em discipulado. Eu falei, glória a Deus. Estamos no caminho certo. Alguém errou 30 anos, mas está ajudando agora as próximas gerações, falando qual é o caminho. Eu falei, nós já fazemos isso, amém. Então assim, eu tenho muita preocupação com isso. Porque nós podemos ler a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia, 1000 e tantas páginas, 66 livros, e tem muitas coisas aqui dentro. Muitos princípios, muitas escolhas, mas tudo que está aqui, pela ótica de Deus, tem uma ordem. Se você pega aquilo que não é importante e transforma como algo importante na sua vida, e vive em função disso, e o que você transformou em importante não é importante, tanto quanto para você quanto para Deus, isso é uma tragédia na sua vida. Vai ser uma tragédia não só na sua vida, na sua família, e com aqueles que estão à sua volta. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, e não temos o nosso próprio entendimento, mas entender pelo mover do Espírito que Deus quis quando Ele escreveu aquilo, ou quando Ele mandou que escrevesse. Então, sabe, Jesus, quando Ele estava aqui, Ele disse para os fariseus: vocês erram muito, porque vocês praticam coisas que estão na palavra de Deus, mas vocês deram valor errado a essas coisas. As coisas mais importantes, vocês não deram importância. A justiça, a fé, a misericórdia, vocês excluíram das vossas vidas. Mas vocês se preocupam com o que vocês comem, com como vocês se vestem, como vocês andam, como vocês se relacionam, mas esqueceram as coisas mais importantes. Eu tenho muito medo disso. Sabe, então, hoje eu queria compartilhar algo que tem a ver com isso. Porque na palavra de Deus, Jesus define muito bem o reino dos céus. E quando Jesus fala sobre o reino dos céus, Ele está falando de algo diferente de você ouvir a palavra de Deus, de você ter experiências com Deus. O reino dos céus é algo que vai além disso. Então veja, o reino dos céus é algo que é uma consequência do que você faz, da palavra de Deus que você ouve. O que você faz das experiências que Deus permite que você tenha. O que você vai fazer com a palavra que você ouve, ou com a experiência que você teve, é que vai decidir se você faz ou não parte do reino dos céus. O simples fato de você ouvir a palavra de Deus e ter experiências com Deus, experiências sobrenaturais com o Senhor, não define que você faz parte do reino dos céus. Porque o reino dos céus tem um padrão. O reino dos céus tem paradigmas, tem princípios, e Deus não abre mão disso. Então veja, todos nós estamos, se você está aqui na igreja, você tem ouvido a palavra de Deus. Se você vem aqui porque algo já aconteceu na sua vida no tocante a Deus, às vezes você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, você vai ouvir a palavra de Deus, mas depois
que nós fazemos parte desse grande grupo que ouve a palavra de Deus, nós precisamos fazer escolhas. Porque participar do reino de Deus é diferente de simplesmente ouvir a palavra de Deus. Existe um caminho dali para cá. E é uma decisão, é uma escolha nossa. De, após ouvir a palavra, após ter uma experiência com o Senhor, decidir caminhar na direção do reino de Deus. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia disso. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Era um homem piedoso, segundo a Bíblia. Então, um homem religioso, piedoso. Era um homem que orava muito a Deus. Era um homem que repartia o que tinha com pessoas que tinham necessidades. Era um homem justo. E esse homem, orando continuamente a Deus, um dia aparece um anjo para ele. Olha o tamanho da experiência que esse homem teve. Ele não era só um homem piedoso. Um anjo foi enviado da parte de Deus para conversar com ele. E esse anjo desceu e disse para Cornélio: olha, Cornélio, as suas orações foram ouvidas nos céus. Elas chegaram diante de Deus. E eu vim por causa disso. E a ordem que eu recebi de Deus para você é: você vai procurar um homem chamado Pedro, que está lá na cidade de Jope. Vai lá conversar com ele, porque ele vai te falar o que você tem que fazer. Então veja, irmãos, se Deus manda um anjo para falar com alguém, esse alguém é alguém especial diante de Deus. Mas Cornélio tinha que fazer uma escolha. Até então, ele só fazia parte desse grupo que estava ouvindo a palavra de Deus e que estava tendo uma experiência sobrenatural. Mas isso não o qualificava a fazer parte do reino dos céus. Para que ele fizesse parte do reino dos céus, ele tinha que ouvir esta palavra e tomar uma atitude, ir atrás de Pedro, se submeter àquilo que Deus disse. Graças a Deus Cornélio fez isso. Foi lá, buscou Pedro, Pedro veio, pregou as boas novas, ele foi batizado no Espírito Santo e foi a primeira família de gentios, ou seja, não judaica, que se converteu ao cristianismo. E a partir daí, foi aberto as portas para nós, gentios, buscar a Deus e fazer parte do reino dos céus. Ele abriu as portas para nós, porque ele fez uma escolha de fazer parte do reino. Ele poderia ter ouvido o anjo, falar: ah, não, está muito bom, Deus ouve as minhas orações, vou ficar por aqui mesmo. Eu já vi um anjo, quantas pessoas veem anjo? Eu já vi, eu estou num patamar mais elevado e vou ficar por aqui mesmo. Se ele fizesse isso, ele não participaria do reino dos céus. Ainda que tivesse ouvido a palavra de Deus, ainda que tivesse visto um anjo, ainda que tivesse tido experiências sobrenaturais. Então veja, o reino dos céus é algo além, não é só ouvir, não é só ter experiência, precisa ter um padrão. O padrão do reino dos céus, eu vejo muitas pessoas falando: eu acho isso, eu acho aquilo, deveria ser assim. Mas deixa eu falar algo para você. Isso é achismo, é religiosidade. Nós não podemos pegar o que nós achamos, porque o reino é dos céus, não é o nosso reino. O reino é de Deus. Então quem define o padrão, o perfil, o DNA do reino dos céus é Deus. E Deus não existe na Bíblia essa palavra acho. Você não vai encontrar nenhum versículo de algum apóstolo, de algum profeta ou de Deus falando: eu acho que você deveria fazer assim. Ou tem uma direção clara, ou tem uma liberdade clara para você fazer o que você quiser. Não tem acho. Então nós não deveríamos entrar e olhar e ouvir a palavra de Deus e olhar para o reino de Deus e falar assim: eu acho que deve ser esse o caminho, eu acho que deve ser esse o perfil de estar ali. Não. Existe claramente definido na palavra de Deus qual é esse caminho, qual é essa direção, como eu chego ali. Isso é algo completamente definido por Jesus. Eu quero te falar, o reino dos céus tem DNA, tem perfil, tem marcas, tem padrão, que você olha e fala: esse é o reino dos céus, esse faz parte do reino dos céus. E você olha para outro e fala: esse não faz parte. É o Senhor, não sou eu, não é você, é o Senhor. E se nós quisermos fazer parte do reino dos céus, temos que nos enquadrar nesse DNA, nessas marcas, nesse perfil, nesse padrão, porque é Deus quem define, não sou eu, não é você.